Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio. Vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É um jornal com notícias resumidas para você que acompanha meus endereços eletrônicos. Já estamos começando então a edição desta quinta-feira. Quinta-feira é 24 de setembro de 2020. Os santos do dia são Santa Mercedes, São Pacífico e São Geraldo. Quinta-feira, então, edição do Web Jornal do Paulo Maciel, 24 de setembro de 2020. Aqui são notícias resumidas e atualizadas para você que gosta de notícias, né? Notícia para quem gosta. Tem gente que não quer saber de notícias, não quer saber de se informar, então aí não adianta. Para quem gosta de notícias, eu estou aqui diariamente, tá bom? Web Jornal do Paulo Maciel, edição então mais uma vez de 24 de setembro de 2020, faltando 6 dias para terminar o mês. Vamos aos indicadores da economia e da agricultura. Vamos ver como é que fechou o café no Centro de Comércio de Café de Vitória nesta quarta-feira, 23 de setembro de 2020. A saca de 60 quilos do produto em grão, café arábica 6, R$ 485, arábica 7, R$ 367, 367. Conilon 7, R$ 383. O dólar fechou em alta de 2,18%, chegando a R$ 5,58. A Bolsa Brasileira teve baixa de 1,6% e o índice Ibovespa caiu para 95.734,82 pontos. O salário mínimo em vigor vale R$ 1.045 e o cálculo por hora resulta em R$ 4,75. O cálculo por dia, R$ 34,83. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, 2% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, de acordo com o índice utilizado pelo Banco Central, 2,44%. Temos muitas notícias, vamos lá. Olha, no dia 22. Dia 22 foi terça-feira, né? Dia 22 foi terça-feira. Comemorou-se o dia do contador e eu não falei aqui. Então, parabéns aos meus amigos contadores. Eu tenho vários amigos que são contadores. Um abraço, né? Desculpem não ter lembrado do dia 22 de setembro, dia do contador. Mas as comemorações são várias. É difícil a gente ter essas informações todos os dias de todas as comemorações, tá bom? Vamos agora a um acidente que aconteceu em Ibiraçu. Olha, essa informação é importante, mas eu já quero antecipar que não houve vítima letal, ok? Um caminhão que transportava mamão envolveu-se num acidente em Ibiraçu, aqui na região noroeste do estado do Espírito Santo, norte e noroeste. O motorista ficou preso às ferragens, mas sem consequências mais graves. Uma outra notícia também importante que eu quero falar para vocês é sobre o Código de Trânsito, porque são muitas novidades que estão acontecendo neste momento e eu quero falar para vocês sobre isso. Novidades do Código de Trânsito beneficiam profissionais do volante. Os mais beneficiados são eles, os profissionais do volante. As novas regras do Código de Trânsito brasileiro foram reivindicações dos profissionais do volante, como os caminhoneiros e os taxistas, por exemplo. Tem outros profissionais, mas esses são mais visíveis. O governo federal apresentou essas propostas ao Congresso Nacional e houve, então, a aprovação. Pelas novas regras, se não houver infração gravíssima, como passar sinal fechado, excesso de velocidade acima de 50%,
ultrapassagem em faixa dupla, condução de motocicleta sem capacete, se não houver então a infração gravíssima, o número de pontos para a perda da carteira será 40, se não houver infração gravíssima. Agora, com a infração gravíssima, cai para 30 pontos. E acima de 2 infrações, permanecem os mesmos 20 pontos atuais. Então, existe sim uma penalização dos infratores. Quanto ao prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ela passa a ser de 10 anos para a faixa etária antes dos 50 anos. A partir dessa faixa, vai baixando a validade, chegando a 3 anos para a faixa aí, em torno de 70 anos de idade. A informação é do jornalista Alexandre Garcia em seu canal no YouTube e eu sou um dos seguidores dele. Outra informação, o presidente Jair Bolsonaro, vocês sabem, acho que quem vê notícia sabe, né? Ele falou na abertura da Assembleia da ONU. E o presidente brasileiro, em seu pronunciamento na Organização das Nações Unidas, ele lembrou que o Brasil alimenta 1/6 do mundo e, portanto, não tem sentido as campanhas promovidas contra o país, pois não se sustentam diante dos fatos reais. O Brasil ocupa, com a pecuária e a agricultura, somente 27% do território nacional. 66% das terras brasileiras têm florestas preservadas. O país emite somente 3% de gás carbônico. E a nossa energia limpa é de 84%. A média do mundo é de 24%. Olha, agora vamos falar dos efeitos das chuvas. A primavera começou com chuvas no Espírito Santo. E os efeitos mais danosos, porque tem efeitos bons, mas tem os danosos também. Os efeitos danosos foram, a maioria desses efeitos, na Grande Vitória. Então, nesta quarta-feira, 23 de setembro de 2020, as consequências das chuvas foram verificadas em diversas regiões da Grande Vitória, no Espírito Santo. Em Vila Velha, por exemplo, houve ruas alagadas nos bairros Cobilândia, Santa Mônica, Santa Inês, Aribiri, Avenida Carlos Lindenberg, bairro Ponta da Fruta e parte da Rodovia do Sol, entre outras localidades. Em Viana, a água invadiu uma casa e os moradores tiveram móveis danificados. Em Guarapari, vários alagamentos foram registrados, parecendo, segundo os primeiros levantamentos, ser o município mais atingido. Um galpão, inclusive, foi destelhado, quer dizer, houve vento também, ventania também. Em Cariacica, um poste caiu e uma árvore também atingiu um imóvel. Em Vitória, os problemas foram na rua Mário Cipreste. Na Serra, o bairro Jacaraípe foi prejudicado pelas chuvas e muito lixo foi registrado em vídeo indo para os bueiros. Alguém fez um vídeo lá mostrando o lixo indo para os bueiros. Quer dizer, a população também tem que ajudar. A praia de Guriri, em São Mateus, aí já saindo da Grande Vitória para o litoral norte Espírito Santense, também teve ruas alagadas. Então, no litoral norte, problemas ocasionados da mesma forma que na Grande Vitória pelas chuvas. Bem, a chuva traz benefício. A agricultura precisa da chuva, mas, como eu estou dizendo aqui, mostrando, tem problemas também para, principalmente, a zona urbana. Deixa eu ver, quantas pessoas foram desalojadas? Pelo menos 10 pessoas teriam sido desalojadas. Desalojadas é quando as pessoas vão para a casa de parentes ou amigos, né? Então 10 pessoas foram desalojadas em todo o estado do Espírito Santo. E o telefone da Defesa Civil Estadual, para quem quiser saber alguma informação, pedir algum esclarecimento, é 0 operadora 27 3194 3652. Telefone da Defesa Civil Estadual. Agora outra informação, vamos lá, são várias informações importantes.
Peritos retornam gradativamente. Olha, gente, essa questão dos peritos está deixando muita gente preocupada. Pessoas que necessitam dessa perícia. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Vamos lá. Os peritos estão retornando gradativamente ao trabalho em todo o país, depois de 5 meses sem atendimento presencial nas agências do INSS. A volta deveria ter acontecido em 14 de setembro, quando as agências voltaram a prestar os serviços presenciais. Mas os médicos fizeram reivindicações, como adequações dos consultórios, o que foi providenciado pela direção do INSS. Inclusive o telefone do órgão é 135, é onde as pessoas podem obter informações de uma forma mais direta. Agora, tem uma notícia que é relacionada a esse assunto. A Justiça, segundo a Agência Brasil, suspendeu o trabalho presencial dos médicos do INSS. Olha aí, é verdade, pelo menos é uma notícia da Agência Brasil. A Justiça Federal do Distrito Federal suspendeu a volta ao trabalho presencial de médicos peritos do INSS. A decisão, vamos esclarecer, a decisão vale para todos que atuem em agências que tenham adotado padrões menos rígidos de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. Então, tem uma justificativa aqui para aqueles que estão isentos de voltar. Só nas agências que adotaram padrões menos rígidos de prevenção ao contágio do novo coronavírus. O retorno havia sido convocado pelo governo federal na última sexta-feira. O juiz Márcio de França Moreira, da 8ª Vara Federal de Brasília, também suspendeu o corte de ponto dos que não atenderam a convocação. De acordo com o INSS, 351 peritos médicos federais aptos a voltar ao trabalho compareceram aos postos na terça-feira, 22 de setembro de 2020. O número representa cerca de 72% do total de 486 médicos que eram aguardados. O magistrado atendeu o pedido de liminar, uma decisão provisória, feito pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais. A entidade argumentou que um ofício publicado pouco antes do retorno ao trabalho colocou em risco a saúde dos peritos ao flexibilizar medidas de prevenção ao contágio por Covid-19 nas agências da Previdência Social. Bem, é uma informação de uma liminar, né? Então não tem nada definitivo, porque o governo, né, através da Previdência ou da Advocacia Geral da União, pode recorrer, né? Então a informação da Agência Brasil é o seguinte: procurada, a AGU disse que já está ciente da decisão judicial e analisando as medidas que serão tomadas em conjunto com a Secretaria da Previdência, do Ministério da Economia e o INSS. Vamos a outra notícia? Mulher inventa agressão. Mulher inventa agressão. É isso mesmo. Uma mulher inventou uma história de agressão e abuso sexual de um homem para ficar famosa na internet. Gente, o que pessoas fazem para aparecer na internet não está no mapa. Aliás, está, né? Está no mapa, sim, porque olha a notícia aí. Isso aconteceu em Minas Gerais. A farsa, no entanto, foi descoberta. Em vez de seguidores, essa mulher que inventou uma agressão acabou ganhando, foi um processo criminal. Vai ter que responder a um processo criminal por falsa comunicação de crime. Notícia do meio artístico, eu fiquei impressionado aqui com essa notícia do meio artístico. Jorge Aragão tem um recorde de stents. Eu nunca ouvi falar isso, gente. Que alguém tenha 22 stents. Eu conheço uma amiga minha que tem 3 stents. 4 stents, eu já vi falar. Stent é uma molinha que colocada no coração, né? Lá na artéria ou na veia, não sei. Não sou médico para entender detalhadamente. Mas parece que é uma molinha que abre a artéria, aí o sangue pode passar livremente, né?
Pois é, mas o cantor e compositor Jorge Aragão, ele revelou numa entrevista que tem 22 stents, pelo amor de Deus, instalados em seu coração. Assim, estou falando pelo amor de Deus porque eu achei exagerado esse número. Será que está correto mesmo esse número, ô Jorge Aragão? Ele é, portanto, um cardiopata, não, uma pessoa que tem um problema coronariano, que precisa de todos os cuidados com esse órgão muscular do corpo. Ele tá bem, porque ele deu uma entrevista, não sei para quem, mas deu uma entrevista com boa aparência, bom humor, então tá aí. Outra notícia aqui que eu quero falar para vocês é que o ator Vladimir Brista, né, está com Covid-19. Vocês conhecem o ator Vladimir Brista? Pois é, ele voltou recentemente a gravar a novela Amor de Mãe e foi afastado do elenco por ter ser detectado com o novo coronavírus. Então conseguiram descobrir que ele estava com coronavírus, porque os exames são feitos periodicamente, e ele agora deverá cumprir o período de quarentena, no mínimo 14 dias. Hein? A esposa Adriana Esteves não recebeu o diagnóstico positivo, mas também ficará afastada por precaução. E agora vamos falar um pouquinho também, ainda no meio artístico, da Vanusa, porque diariamente temos notícias sobre ela. Ora o estado dela melhora, ora piora. Então as informações que eu tenho, até o fechamento desta edição, é de que o estado era crítico. O estado de saúde da cantora Vanusa então ficou crítico e ela ainda encontra-se com pneumonia, pesando cerca de 40 quilos. Ela recebe os cuidados médicos internada no Hospital dos Estivadores, em Santos, São Paulo, e respira à base de ventilação mecânica, ou seja, por aparelhos, intubada na unidade de terapia intensiva UTI. Sua situação gerou até um vídeo da filha Areta chorando. E o filho da artista, o Rafael Vanucci, que mora em Goiás, permanece ao lado da mãe nesse momento difícil. A intérprete de Manhãs de Setembro e Paralelas passa por um quadro de demência e mal de Alzheimer, com histórico de dependência química de medicamentos e álcool. Então vamos desejar que aconteça o melhor para a Vanusa, que Deus a proteja. E uma notícia aqui é sobre um cantor, acho que ele não é muito conhecido nos dias atuais, mas já fez muito sucesso no passado. O cantor Gerson King Combo, cantor de soul, música da alma americana, né? Surgiu na América, lá nos Estados Unidos, música da alma, principalmente do preto americano. E ele tem esse correspondente aqui no Brasil, como tinha o Tim Maia também, que cantava soul. E agora o Gerson King, como cantor de soul brasileiro, morreu nesta quarta-feira, 23 de setembro de 2020. Ele tinha 76 anos de idade e enfrentava problemas com a doença diabetes. Então, nossos pêsames à família dele, do Gerson King Combo, e também aos fãs. Olha, um comentário meu aqui, eu gosto muito de ver programas diversificados na televisão. Notícias, celebridades, religião, humor. Principalmente humor eu adoro, quando é um humor que não me sinto ofendido, né? Que tem humor que eu me sinto ofendido, então eu não vejo, mudo de canal, acho que todo mundo pode fazer isso. Mas eu estou vendo alguns programas de televisão, olha, e há programas de televisão que em determinados momentos vivem só para merchandising, gente. Eu não sei como é que eles não se tocam. Pelo amor de Deus, é um merchan atrás do outro, parece que a informação que o programa oferece, a informação principal, fica em segundo plano. É só uma observação que eu quero fazer aqui como telespectador. Recorde de merchans em alguns programas.
Agora vamos falar sobre uma notícia relacionada a Colatina, a minha base de trabalho aqui. Eu falo de Colatina, uma cidade do noroeste do Espírito Santo com 123.400 habitantes, segundo o censo do IBGE 2020. É que mais parques estão sendo disponibilizados para a criançada em Colatina. Os bairros e distritos de Colatina seguem ganhando lazer para suas crianças. A prefeitura está instalando diversos parquinhos infantis neste mês de setembro. Estão ganhando os brinquedos as crianças dos bairros Ayrton Senna, Vicente Suela e Vista da Serra. E também as crianças dos distritos de Itapina e Paú de Graçarém. Neste mês devem receber os equipamentos os bairros Antônio Damiani, Operário e ainda a comunidade de Bela Aurora no interior. São equipamentos voltados para crianças de 3 a 12 anos e, conforme o modelo do parquinho, pequeno, médio e grande, contam com balanço, escorregador, torre, túnel, tobogã, rampa, escadas, passarela, teia de cordas e kit de jogo da velha. Os recursos de R$151 mil são provenientes dos royalties do petróleo. Eu passei na Praça Anita Costa, no bairro Operário, em Colatina, na região... Aqui é a zona sul mais para o centro, né? Porque tem a zona norte de Colatina, que é a Grande São Silvano, Honório Fraga, Maria das Graças, zona sul, vamos dizer assim. E eu estou falando aqui aliás, zona norte, né? São Silvano, zona norte. Grande São Silvano, Honório Fraga, Maria das Graças, zona norte. E eu falo da zona sul, bairro Operário, centro da cidade, bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aí sim, zona sul. Então estou falando da zona sul, bairro Operário, passei por lá e vi um parquinho que está sendo instalado. Pelo que observei, está ainda em fase de instalação. E agora vamos falar dos problemas das encostas em Colatina, porque tem novidades. 3 obras de contenção de encostas serão licitadas em Colatina. Na sexta-feira, dia 25 de setembro, ou seja, amanhã, sexta-feira, a Prefeitura vai realizar uma licitação para a escolha das empresas que serão as responsáveis pela execução de 3 importantes obras de contenção de encostas, a fim de evitar deslizamentos, principalmente na temporada de chuvas, em bairros da cidade. Serão realizadas em locais que fazem parte do mapa das áreas de risco do município de Colatina, como as ruas Cláudio Saqueto, no bairro São Brás, José Lima, no bairro Aparecida, e Ademar Grace, em Maria Ismênia. Na rua Cláudio Saqueto, a obra será feita em uma área de 14 mil metros quadrados, que teve deslizamentos, imóveis danificados e desocupados que serão demolidos. Terá 20 metros de altura devido à área ser próxima ao bairro Aparecida, que fica atrás, numa parte alta. Vai custar 2 milhões e tem previsão de execução de 9 meses ou 270 dias. Na rua José Lima, que fica próxima à rua Cláudio Saqueto, também há imóveis interditados pela Defesa Civil Municipal. A contenção será executada em 2 pontos. Terá ainda pavimentação, drenagem e passarela. Vai custar 1,5 milhão e tem prazo de 13 meses. Já na rua Ademar Grace, a obra será finalizada, já que uma parte foi feita no ano passado e tinha sido interrompida. Agora serão feitos os serviços de concreto armado, a canaleta de drenagem e a recuperação da escadaria da rua. Então, licitação na sexta-feira, né, nesta semana, dia 25. E agora vamos falar da Feira do Produtor de Colatina. A Feira Livre do Produtor volta a ser no sábado, hein? Na Praça Sol Poente. Então, Colatina está classificada no risco baixo, segundo o mapa do governo do estado, e por isso a prefeitura volta com algumas novidades para o colatinense, como a Feira Livre do Produtor Rural, que com a pandemia estava acontecendo desde julho, na sexta-feira, e voltará a acontecer no seu dia e horário normais, diante da pandemia, ou seja, sábado, das 4 horas até as 13 horas. Vai continuar contando com a participação de todos os 250 feirantes de Colatina e cidades vizinhas.
Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, as medidas sanitárias continuam as mesmas, também visando evitar a aglomeração. Então, Feira Livre, nesta semana, voltando ao dia e horários normais, tá bom? Né? Sábado, das 4 às 13 horas, volta então a Feira Livre de Colatina. Agora eu quero falar também ainda de Colatina. Sossego para os moradores que querem sossego, porque tem gente que não gosta de sossego, né? Gosta de bagunça, gosta da movimentação, gosta da muvuca, mas tem gente que quer o sossego. Então, olha, o capitão Balbino, do 8º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, ele informou que as ações para combater o barulho serão desenvolvidas nos próximos dias em Colatina. Para combater a perturbação do sossego e outras irregularidades. Por exemplo, veículos com som alto poderão ser recolhidos e haverá penalizações para os infratores. O oficial da PM revelou ainda que multas de R$11 mil foram aplicadas por descumprimento de normas sanitárias no último fim de semana em estabelecimentos comerciais da cidade. Então, quem infringiu a lei aí foi multado, hein? Poxa, multa salgada, 11 mil. Poxa vida, não é fácil, hein? 11 mil de multa. É uma multa muito alta. Não é fácil, é verdade. Puxa, será que foi isso mesmo? Mas eu vi claramente ele falando, o capitão deu uma entrevista, foi claramente, eu vi ele falando, sim, 11 mil reais. Multa muito alta, hein? Agora vamos falar essa notícia ainda da polícia. A polícia encontrou e apreendeu 7 pés de maconha no município de Nova Venécia, na região norte espírito-santense. Além da cannabis, foi recolhido material para o embalo de entorpecentes. E agora uma notícia sobre flexibilização, né? Então, eu falei da flexibilização aí para a Feira Livre de Colatina, que está voltando. Olha aqui, flexibilização para os estádios. O Ministério da Saúde aprovou um estudo da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para a reabertura dos estádios aos torcedores, com a presença de apenas 30% de sua capacidade, hein? Essa flexibilização, no entanto, ficará a cargo de cada governador de estado e cada prefeito da cidade. Comenta-se que torcedores poderão voltar a ver os seus clubes presencialmente em outubro, mês que vem. Mas aí, como eu estou dizendo, ficará a cargo de governadores e prefeitos a decisão final. Ficará a cargo deles. Quadrilha frauda transporte público no Rio. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro faz uma operação de combate à quadrilha que fraudava a Supervia. Supervia é que cuida do transporte público por trens no território fluminense. Nas estações de trens, os criminosos vendiam bilhetes por preço abaixo do verdadeiro. O prejuízo pode chegar a 6 milhões de reais. Vacina anti-Covid. Olha, a vacina Coronavac é uma das que estão sendo desenvolvidas. Tem várias vacinas sendo desenvolvidas. Então, a vacina Coronavac, uma das que estão sendo desenvolvidas, ela vem da China, não é? E apresentou pequena reação em pacientes testados, em torno de 5%. Né? Reação adversa, em torno de 5%. A expectativa é boa para que esse medicamento, que tem parceria com o Instituto Butantan aqui no Brasil, seja liberado o quanto antes. Bem, eu acho que tanta vacina aí que falam que vai ser liberada, né? Vai ser liberada a vacina da Rússia, né? Falaram há pouco tempo. Vacina da Rússia, não estou vendo mais nada. Vai ser liberada a vacina, né, de Oxford, na Inglaterra. Também não estou vendo muita coisa. Agora, essa da China. Vamos aguardar, né? Quando tiver algo realmente factível, aí sim, algo comprovado e sendo ministrado mesmo na população, aí sim. Cantor curado do câncer. Olha, o cantor Beto Barbosa, que ficou entre a vida e a morte tempos atrás, informou muito alegre
que está curado do câncer. Ele fez muito sucesso com as músicas do ritmo de lambada, a partir do estado do Pará, que é a sua terra de origem. Então, parabéns ao cantor Beto Barbosa pela cura. De vez em quando tem alguém que se cura de uma doença grave, né? Como é o caso aí do Beto Barbosa, que se curou do câncer e ele diz que está curado 100%. Melhora da pandemia. Olha, Manaus, minha querida Manaus, capital do Amazonas, Manaus que eu já conheço, já visitei tanto, pode ter atingido imunidade de rebanho, segundo pesquisadores. Uma pesquisa coordenada pela Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, FAPESP, apontou que quando a cidade de Manaus vivenciou o pico da epidemia de Covid-19 no mês de maio, 45,9% da população local já havia contraído o novo coronavírus em algum momento. Após um mês, o percentual de pessoas que teriam contraído o vírus atingiu 64,8%. Olha, é um percentual e tanto, hein? E teria se estabilizado em 66,1% nos 2 meses seguintes. Nos primeiros meses da pandemia, em março e abril, o percentual de infectados era de 0,7% e 5%, respectivamente. Para os autores do estudo, embora intervenções não farmacêuticas e uma mudança no comportamento da população possam ter ajudado a limitar a transmissão da doença, a alta taxa de infecção nos últimos meses sugere que a imunidade de rebanho é um fator que contribuiu para a queda do número de novos casos e de mortes em Manaus. Então, esse fator aí, imunidade de rebanho, é que fez com que diminuísse o número de casos na capital. Manauara, é isso mesmo? Capital Manauara. Manaus, capital do estado do Amazonas, né? Grande cidade, gosto muito de Manaus, visitei algumas vezes. Criminosos usam uniforme da polícia em assalto. Outra notícia então aqui, agora da editoria de polícia. 4 homens armados entraram numa loja em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, e praticaram o assalto. O detalhe que chama a atenção das imagens de vídeo que foram divulgadas é o fato de os desviados da lei estarem trajando uniformes da Polícia Civil. Deixa eu ver aqui, são várias notícias eu tenho que de vez em quando eu tenho que fazer uma escolha aqui das minhas notícias, porque o tempo da internet, ele não é muito justo para com a gente, né? Vou falar de escorpiões agora. Olha, as regiões norte e noroeste do Espírito Santo registraram neste ano, olha o que eu vou falar para você, registraram neste ano de 2020, as duas regiões, hein? O maior número de casos de picadas de escorpião em todo o território capixaba. Foram 1.538 ocorrências, entre as quais, ou melhor, entre as mais de 1.700 em todo o estado. Meu Deus, foi a grande maioria mesmo, 1.538 ocorrências no norte e noroeste. No estado todo foram cerca de 1.700 e pouco. Puxa vida. Animais mortos em Cachoeiro do Itapemirim, é uma notícia que vem de lá. Em Cachoeiro do Itapemirim, existe a suspeita de que animais de estimação estejam sendo envenenados numa localidade. As informações tornadas públicas dão conta de que as vítimas principais são gatos. Quando o dono do bicho encontrá-lo com sintomas de envenenamento, ele deve entrar em contato com um veterinário que irá indicar o fármaco necessário para conter o processo de evolução para a morte. Então você encontrou o animal com sintomas de envenenamento, ligue logo para o seu veterinário. Quer dizer, o veterinário que te presta assistência aí junto aos seus animais de estimação. Eu acho que cada pessoa que tem um animal de estimação deve possuir também o telefone do veterinário que presta sempre assistência, dando informação, tratando do bicho, porque animal hoje em dia de estimação é como um ser
da família, tem que ter todo cuidado, tem que ter inclusive o próprio médico, que é o veterinário. Assalto em ônibus. Os assaltos em ônibus na Grande Vitória continuam acontecendo, segundo uma denúncia de uma passageira do sistema Transcol. A polícia informa que faz um monitoramento, mas não consegue estar presente em todos os locais ao mesmo tempo. Os assaltos na Grande Vitória vão acontecer ainda, porque os meliantes não acabam, né? Os meliantes, os desviados da lei, como eu falei há pouco tempo, não terminam nunca. Eles sempre vão agir, sempre vai haver uma mente que é ligada ao crime, não tem jeito. Agora, se a polícia pudesse fazer essa vigilância com maior presteza, maior presencialidade, seria bom. Mas é difícil também, né? A polícia ficar 24 horas em ponto de ônibus e mesmo em terminais é muito difícil, né? Primavera começa chuvosa. A estação do... eu já falei sobre as chuvas na Grande Vitória e alguns outros municípios, mas eu quero falar de novo, porque a estação do ano da primavera brasileira começou chuvosa na terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, e isso aconteceu em várias cidades do Espírito Santo. Agora, o adendo que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte: há pessoas no interior que clamam pela chuva, no interior, na zona rural, e isso alegra os agricultores, principalmente aqueles que plantam suas hortaliças, feijão, milho, né? E outros vegetais. Alegra. É lógico que tem as consequências drásticas na Grande Vitória, principalmente, mas para quem habita a zona rural fica satisfeito com a chuva. E a cidade de Vitória amanheceu na quarta-feira, 23 de setembro de 2020, com vários semáforos apagados, hein? Os serviços de manutenção e correção do problema começaram por volta das 7 horas. Havia sinais intermitentes e alguns totalmente apagados, deixando os motoristas de veículos confusos na região metropolitana. As causas teriam sido principalmente a falta de energia, onde os semáforos estavam apagados. A informação é de engenheiros de tráfego. Um pequeno barco naufragou na Baía de Vitória, na capital do Espírito Santo, e o tripulante pediu socorro à capitania dos portos, e ele foi atendido. Nada de mais grave aconteceu, segundo as informações dos militares da capitania. Havia uma só pessoa a bordo que foi resgatada pelos militares e a embarcação foi retirada sem maiores problemas, mesmo havendo uma manobra de um navio maior no local. Manchetes do jornal A Tribuna de quarta-feira, 23 de setembro de 2020. Jornal impresso A Tribuna, que completou 82 anos de atividades. Vamos lá então, manchetes de quarta-feira do jornal A Tribuna. Manchetes de capa, hein, gente? Vitória dramática e valiosa. Pedro abriu caminho para a vitória por 2-1 sobre o Barcelona do Equador, com 11 desfalques. Flamengo resiste à pressão e segue vivo na Libertadores. Tem uma fotografia de capa no jornal A Tribuna desta quarta-feira. Aprovada a carteira com validade de 10 anos e limite de até 40 pontos. Uma das mudanças na lei determina a prisão para o motorista que estiver bêbado e matar no trânsito. A proposta precisa ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Algumas medidas foram criticadas por especialistas. Olha, ninguém vai agradar todo mundo. Então a lei é boa, a lei, né, foi analisada e enviada pelo governo federal e vai beneficiar principalmente, como eu já disse anteriormente, aos profissionais do volante. E quando a lei é aprovada, é sinal de que foram ouvidos vários segmentos. Painel, uma coluna painel aqui, deixa eu ver, é uma coluna do jornal A Tribuna. A estocada de Bolsonaro ao falar sobre o 5G no discurso à ONU não foi ignorada pela China.
Médicos ensinam a diferença entre doenças da primavera e Covid. Meteorologia prevê mais chuva. Isso foi para quarta-feira, né? Os bairros ficaram alagados e outros registraram apagões. Motoristas enfrentaram alagamentos na Avenida Carlos Lindenberg. Eu já falei sobre isso aqui, né? É uma legenda de fotografia de capa. Quem gosta de fotografia está na capa de A Tribuna de quarta-feira, 23 de setembro de 2020. Empresário é morto com 6 tiros em Cariacica. Ministério quer mudar lista de alimentos saudáveis. Caderno de imóveis. Apartamentos de 3 e 4 quartos ainda maiores. Vamos falar um pouquinho sobre o triunfo do Flamengo? Olha, o Flamengo, no jogo que ele venceu o Barcelona, eu acho que é importante a gente falar um pouco, porque o Flamengo se recuperou da goleada de 5-0 que ele sofreu anteriormente para o Independiente del Valle, né? Então, novamente, em território equatoriano, o rubro-negro deixou para trás os problemas causados pelos 11 desfalques da equipe, 7 deles contaminados pelo novo coronavírus, e superou o Barcelona local por 2-1. Então, parabéns aos flamenguistas, porque a gente tem que valorizar também quando o clube ganha, porque quando levou a goleada, o que tinha de gente falando mal do Flamengo não estava no mapa, né? Muita gente falando mal. Agora recuperou-se, né? Sinal de que o time está tendo um novo comportamento dentro de campo. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. O resultado levou o Flamengo a 9 pontos, na segunda posição do Grupo A, após 4 rodadas. O líder é o Del Valle, com quem os brasileiros se reencontrarão na próxima quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020, no Maracanã, às 21h30. Traficante morto em prisão. Olha, o traficante Elias Maluco, eu acho que esse nome é bastante conhecido em todo o Brasil, né? É um traficante badalado em todo o Brasil. É verdade. O traficante Elias Maluco foi encontrado morto no presídio federal de Catanduva, no estado do Paraná. Foi na terça-feira, 22 de setembro de 2020. Além do narcotráfico, ele também era acusado pela morte do jornalista Tim Lopes, do Rio de Janeiro. Maluco foi condenado por vários crimes e suas penas chegaram a 40 anos de prisão. Ele já estava preso há pelo menos 18 anos. Deixa eu ver, já está no momento final. Deixa eu ver se temos mais aqui. Não, já estamos no momento final. Acho que eu não tenho mais tempo, né? O problema todo aqui é tempo, né? Não tenho mais tempo, né? Então vamos chegando ao final. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Dia de Santa Mercedes, São Pacífico e São Geraldo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo para o português, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover, creia, acredite, e Maranatá, vinde Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar, hein? Esteja pronto. Peça perdão dos seus pecados, se arrependa. Creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade e pratique o amor, caridade. Shalom. A paz.